Senhores e senhoras, amados e amadas, voltamos agora para Sou Sacerdote Jean. Voltamos agora para mais um assunto, o 30º assunto do livro de Job, que é o capítulo 30, né? Assim, o discurso do príncipe Job relembrando quando ele estava com saúde, né? Então ele vai dizer assim, quando ele tinha saúde, ele vai viajar naquele passado lá. O príncipe Jó prosseguiu dizendo isso assim: eu agradeceria muito se Deus sarasse-me, né? Relembro-me quando eu era abençoado e estava em bom estado de saúde, trabalhando, passeando, vivendo a minha vida. Relembro-me quando eu era jovem e tinha vigor, saúde e prosperidade. Relembro-me quando meus filhos e filhas estavam todos juntos a mim. Nessa época eu tinha saúde e patrimônio. Eu não sabia que este acontecimento ia acontecer comigo. Mas assim, as pessoas saudavam-me e agora estão bem distantes de mim. Eu gostava de ajudar as pessoas pobres e necessitadas com trabalho, emprego, renda, morada, salário, etc. Ok? Então, trabalho com trabalho, emprego, renda, morada, salário, etc. Eu sempre pratiquei justiça e sempre ajudei a viúva necessitada e as pessoas necessitadas. Ok? Ele diz mais aqui, ó, sempre honrei a Deus, a mim, honrei a Deus, a mim, a minha ex-esposa, a minha família e etc. A minha família e etc. Então, ele faz todos esses relatos aqui e diz aqui, ó, muitas pessoas vinham até a mim para pedir conselhos e eu aconselhava usando as palavras da Bíblia, né? Diz assim, eu sou um príncipe, mas as pessoas sempre trataram a mim como rei, né? Diz assim, eu sou um príncipe, mas sempre me trataram como se fosse um rei. E é o que ele vai ser depois de todas essas dificuldades da vida, ele vai passar a ser um rei. Então esse é o assunto número 30, a gente vai agora para passar para o número 31. O intuito é transmitir a palavra de Deus no livro de Job de maneira bem clara, objetiva, para que as pessoas aprendam a história do acontecimento. Job não foi livro de poesia, não tem nada de poesia no livro de Job, é história real, tá? Eu comprovei, eu confirmei, mesmo estudando também teologia, lá diziam é poesia, não é poesia, eu comprovo, eu confirmo que não é poesia, é uma história real, tá? Documentado e tudo mais, onde muitas pessoas ficam dizendo que, afirmando que é poesia. Não é poesia. Pode até ter algumas rimas, alguns no sentido poético, mas não é poesia. É uma história real, onde todos os personagens, todas as pessoas que estão ali, Bilbaldi, Zofar, Job, os irmãos deles, são pessoas reais que viveram na Arábia Saudita. Tá? Então, o discurso do príncipe Job, lamentando-se, tá? Ele vai se lamentar, óbvio, né? Depois que ele diz, poxa, minha vida era maravilhosa, agora está desse jeito. 31º assunto, ou capítulo 31, diz assim, ó, agora as pessoas desprezaram-me, perdi tudo que eu tinha, até a saúde. Estou em uma situação difícil, pois Deus não está respondendo-me. Acho que ele desprezou-me, e eu ainda não sei o porquê. Então ele entrou em desespero. Ele diz assim, quando eu estava em bom estado de saúde, com a vida equilibrada, eu batalhei com os ladrões, bandidos, defendi as minhas criações, rebanho, as minhas terras, as minhas propriedades. Mas depois esses bandidos ajuntaram-se e atacaram todos de uma só vez. E em seguida Deus utilizou a natureza, intempéries, tornando tornado, vulcões em erupções, e eu perdi tudo, menos a minha vida, tá? Assim, eu lamento por tudo que aconteceu. Deus sabe que pelo meu desejo eu não deixaria que esses acontecimentos ruins acontecessem. Ou seja, por ele não ia desejar que algo de ruim acontecesse. Mas ele diz que Deus sabe de tudo porque aconteceu. Então ele diz, eu lamento por tudo que aconteceu. É lamentável. Vamos continuar para o próximo aqui. Assim, o príncipe Job afirma sobre a inocência dele, né? Diz assim, ó, Deus atou uma santa aliança comigo, eu sei que quando eu morrer, eu irei para o santo céu.
Mas as pessoas que apossaram-se do que é alheio, ou seja, roubou com roubo, mataram, etc., não terão salvação, irão para o inferno. Tá? Então, isso é a lei de Deus, não tem como contestar. As pessoas ruins vivem de vigiar a vida alheia e esquecem da vida deles e delas para achar ou inventar defeitos das pessoas, sendo que essas pessoas ruins só acham defeitos nas outras pessoas. Deus sabe da intenção que está dentro dos corações das pessoas. Eu nunca pratiquei prostituições, eu só ajudei os meus próximos e minhas próximas. A minha ex-esposa renegou a ela mesma, a Deus e a mim, e agora ela está condenada ao inferno. Assim, eu sempre usei de justiça para exercer os meus direitos e os meus direitos e os direitos os meus direitos e os direitos dos meus trabalhadores e trabalhadoras. Eu sempre usei de justiça para exercer os meus direitos e os dos meus trabalhadores e trabalhadoras. Então, assim, estas provas e tentações são porque Deus está provando-me. Não sei se eu aguentarei. Então, ele disse que a situação estava tão difícil para ele, né, psicologicamente, fisicamente, doença, que ele disse: eu não sei se eu vou aguentar tudo isso. Ok? Então, terminamos aqui o 32º assunto, o capítulo 32, e no próximo vídeo nós abordaremos os capítulos seguintes. Ok? Até o próximo capítulo. Que Deus abençoe a todos, né? E até o próximo.